Fala, pessoal. Gustavo Freitas aqui e estamos aqui com o terceiro episódio da quarta temporada do Expert em Google AdSense. E eu já falei que essa temporada vai ser uma temporada assim, só de conteúdos realmente avançados, tá? Estratégias avançadas. Por isso mesmo, hoje eu trouxe aqui o André Luiz Canaã. Eu vou apresentar ele, daqui a pouco ele também vai falar um pouco aí com vocês. E a gente vai fazer um estilo, mais ou menos um estilo podcast aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, ele vai me respondendo, para a gente tentar extrair o máximo do André, tá? Para quem já está lá na comunidade do Gustavo Freitas, sabe que o André tem alguns conteúdos lá em vídeo. O André também participa lá ativamente do grupo, está sempre respondendo lá questões sobre Google Ads, Meta Ads. E o André, ele é meu sócio em alguns negócios, entre ele, algumas operações com o Google AdSense, monetização de site, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá ok? O André, ele é especialista em tráfego pago e atua há mais de 6 anos no marketing digital. A experiência dele não é de teoria de curso, é de que a gente constrói resultado com segmentação qualificada, mais criativos de alta performance, mais leitura de dados. A marca registrada do André é simples, transformar clique em lucro com consistência e mostrar como escalar de forma real e previsível, sem complicar o que não precisa, tá? Então, vamos lá, André, fala um pouco aí com o pessoal. Opa, pô, Gustavo, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a você, uma honra imensa estar aqui de novo, né, segunda live, e você falou que vai extrair tudo de mim, na outra também a gente já entregou bastante coisa, né, então espero que a gente consiga trazer aí bastante conhecimento para a galera. Eu gosto muito desse formato ali de pergunta e resposta, eu acho que muitas vezes a gente consegue tirar dúvidas bem pontuais, então eu espero que hoje seja uma live aí bastante esclarecedora, que o pessoal saia daqui sem dúvidas, ou mais direcionado, né? Vamos usar essa palavra. Rapaz, hoje eu comecei tão acelerado aqui, tão emocionado que o André está aqui, e até de falar, e aí, pessoal, estão me ouvindo bem aí? Então, tá dando para ouvir aí? Tudo certinho? Dá uma boa tarde para todo mundo. Deixa eu dar uma Fazer, divulgada aqui também. fazer um teste, né? Pedir para vocês também, para vocês divulgarem aí, tá? Eu nem coloquei aqui no celular para acompanhar. Espera aí, deixa eu colocar aqui para ver se realmente o pessoal está ouvindo. Calma aí, pessoal. Hoje a gente começou Fiz um teste aqui, acelerado. normal. Tudo certinho? Posso seguir então? Para mim tá ok, pode seguir. Então tá. Então vamos lá. Conteúdo. Bora para o conteúdo, né? Deixa só eu divulgar em mais um lugarzinho aqui. Aí pedir, pessoal, quem puder, né, claro, dá o joinha. Quem não for inscrito aí, se inscreve, porque para fazer perguntas aí no chat tem que ser inscrito. E quem puder compartilhar aí, tá? Com algum grupo, você sabe que tem pessoas que podem se interessar muito por esse tipo de conteúdo, tá? Manda aí. Então, deixa eu abrir aqui no Instagram, o YouTube, que eu gosto de deixar aberto aqui para ir acompanhando. Ah, tá. E aí, gente, ó, quem quiser fazer perguntas, tá? Já pode, assim que a gente começar aqui, já pode fazendo perguntas. Ah, eu tô com uma operação aqui, tá com esse problema, tá com aquele outro. Tô com problema no Google Ads, tô com problema no Meta Ads, eu tô fazendo isso aqui, como é que eu sei se eu posso escalar ou não? Já vai perguntando que no final, como sempre, a gente vai perguntar, a gente vai ler essas perguntas também, tá bom? Vamos lá, André, se prepara aí que agora Manda bala aí. agora a coisa vai. Vamos lá. Queria saber de você, André. Eu sei que você, quando começou nesse mercado, que a gente já conversou sobre isso, que você, claro, teve contato aí com a maioria das pessoas com esse mercado, foi fazer um curso, e você começou a trabalhar, vamos dizer assim, na gestão de tráfego tradicional, e não nessa aqui da arbitragem.
tá? Você começou lá a vender produto, fazer Google local, né? E aí eu te pergunto, que aconteceu para você? Eu sei que você não saiu, você ainda trabalha com isso, mas o que aconteceu para você vir também para esse mercado de arbitragem? Como é que você teve esse primeiro contato com esse mercado e como é que você falou assim, cara, isso dá para mim trabalhar e ganhar um dinheiro aí? Cara, eu tô olhando para o motivo do meu contato aqui nesse vídeo, entendeu? Então, assim, de maneira bem objetiva, né? Eu lembro, eu comecei, como você falou, né? Comecei no mercado tradicional, já contei algumas vezes, inclusive em palestras suas, em momentos que a gente teve um pouquinho da minha história. Eu tive o primeiro contato com marketing digital, né? Porque teve o boom do mercado de afiliados, um pouco antes da pandemia. E comecei ali fazendo o básico, né? Vamos vender produto como afiliado, porque é o mercado mais acessível. E assim foi por um longo tempo. Em 2022 eu fundei a minha agência, logo depois que eu fui mandado embora do emprego que eu tinha no mercado tradicional. E em 2024 eu produzia conteúdo no YouTube. E você, senhor Gustavo Freitas, viu um vídeo meu sobre eventos personalizados no Facebook e falou, pô, quero marcar uma mentoria, quero entender mais como é que você faz esse traqueamento. E como você mesmo disse já uma vez, né, eu estava totalmente inacessível, não tinha um link de WhatsApp, não tinha nada. E mesmo assim a gente conseguiu marcar essa mentoria, você comentou lá, criei um link na hora, passei para você, você me chamou, fizemos uma mentoria, eu fiquei bastante curioso. Falei, cara, como que ele ganha dinheiro com blog? Como que alguém consegue ganhar dinheiro com blog? E na época eu ainda não tinha um canal monetizado, mas eu já entendi um pouquinho do Google AdSense por conta do YouTube. Só que eu não entendia como é que funcionava para o mundo dos blogs. Aí eu fiquei curioso e fui atrás. Comecei a estudar. Depois de pouco tempo depois, você me convidou para colocar algumas aulas do meu curso dentro da sua comunidade. Coloquei essas aulas, né? E comecei a ter acesso à galera da comunidade, comecei a ter acesso ao conteúdo que você oferece para o pessoal da comunidade. Falei, cara, que mercado legal. E com isso surgiram oportunidades, né? Pessoas da comunidade entraram em contato comigo, começaram a pedir ajuda, mentoria, algumas até eu me associei a elas, fiz alguns projetos, e cada vez mais eu fui refinando e melhorando esse conhecimento. Até que hoje, né, dia 11 de 2 de 2026, estou aqui fazendo essa live, temos alguns projetos juntos, como você citou no início, e, cara, sou completamente apaixonado. Eu acho que é um mercado absurdo ali, que traz possibilidades imensas para qualquer um que tenha disposição e vontade de aprender. Só um breve resumo, né? Top, top. É isso aí mesmo, cara. Eu precisava de uma coisa específica que hoje uso, até hoje ainda uso nas minhas campanhas de Meta Ads. E quando eu estava pesquisando, o André ensinava no vídeo do YouTube como resolver isso. Eu falei, caramba, eu preciso. E ele sabia que ele prestava consultoria. Eu falei, não, preciso fazer uma consultoria. E a gente conseguiu o contato ali. Foi assim, eu costumo falar que é Deus que coloca certas pessoas na minha vida, nas nossas vidas. Então, tá aí até hoje. Aí depois disso, já palestrou no meu evento 2 vezes, no meu evento presencial, já esteve aqui no canal, no Expert, acho que na segunda temporada, eu acho. Foi. E agora está aqui de novo, e agora a gente também tinha sócio em alguns negócios. Pessoal, eu pedi lá no meu Instagram que as pessoas mandassem perguntas, tá? Eu criei uma caixinha de perguntas na segunda-feira, e o pessoal mandou algumas perguntas. Então, algumas dessas perguntas vão ser respondidas agora. Uma delas perguntava se era melhor, na questão do Google Ads, se era melhor mandar do anúncio direto com a pré-sell, né? Eu chamo de PA, outros chamam de página de pouso. É uma página preparada para isso. A pessoa chegar ali, aí ela lê um conteúdo, tem um botão, ela vai para outro conteúdo, né? Para ela ter uma sequência ali dentro do funil, né? Se era melhor mandar para o pré-sell ou mandar direto para um artigo. Eu vou deixar o André responder isso aí. Cara, trazer dois contextos aqui pensando em Google Ads. Display, pesquisa. Quando a gente fala de rede de display, a gente tem que entender que a rede de display ela é uma rede de interrupção. O que é uma rede de interrupção? Você está fazendo alguma coisa e o anúncio interrompe a sua navegação. Então, eu estou lá num blog, eu estou lendo sobre finanças e, pum, aparece um anúncio ali para mim, sou interrompido, me interessa pelo anúncio e clico. É um exemplo, tá? Tem outras, a rede display ela impacta em outras frentes. A rede de pesquisa não, ela é um tráfego de intenção. Eu estou buscando ativamente por aquilo.
Então, beleza, vamos levar em consideração essas duas redes, porque elas são as principais. Hoje a galera também anuncia PMax, anuncia Discovery, mas eu vou bater nessas duas ali, porque são as principais. Quando a gente fala de display, a gente está falando de um anúncio de interrupção. Por mais que o cara venha de um artigo relacionado no outro blog, ele não está ativamente buscando por aquele conteúdo que você está anunciando. Então, no geral, o que funciona melhor? Você mandar esse cara para uma PA, onde você vai buscar fazer esse cara andar mais, ter mais impressões, e você vai conseguir ganhar, monetizar mais com esse cara. Quando a gente fala de rede de pesquisa, já fiz alguns testes, e a rede de pesquisa ela funciona muito bem você mandando direto com um artigo. Inclusive, dentro da minha agência, dentro do site da minha agência, eu comecei a criar artigos para blog com o intuito de melhorar meu ranqueamento orgânico. Aí eu falei, cara, eu vou botar alguns anúncios aqui, né? Coloquei os anúncios, comecei a aplicar arbitragem e comecei a ter resultado. E mandando somente para o post. Eu pegava o post, pum, o cara tá pesquisando ali, sei lá, por exemplo, eu tenho um post ali querendo ranquear a palavra tráfego pago, um exemplo, né? E aí o cara tá buscando por tráfego pago, naquele post eu falo sobre isso. Coloco ali, enfim, faço uma relação de palavras ali que podem acionar aquele anúncio, jogo o cara direto pro post e consigo ter ROI. Dá para ter ROI com, assim, só mandando o cara pro post. Mas, no geral, na display, eu vejo que o que funciona melhor é você mandar o cara para PA. Mas a minha sugestão, de maneira geral, mesmo falando tudo isso, você falando, na pesquisa dá para você fazer, eu ainda sugiro que você busque mandar o cara para uma PA e aumentar o tempo de navegação dele, porque você vai conseguir aumentar a quantidade de anúncios que você imprime para aquele usuário. Então, sugestão final, manda para uma PA, de preferência até, a gente está testando, né, Gustavo, o cluster de conteúdos, eu acho que faz muito sentido o cara fazer esse teste, porque o cara vai andar mais, às vezes o cara, você manda o cara para um post, às vezes seu post é só aquilo, já era, em vez de você mandar o cara para uma estrutura começa, você manda o cara para uma estrutura que ele vai andar 3, 4, 5 páginas, se for bem montada. Então, minha sugestão é você realmente fazer um negócio bem legal, que faça o cara andar por bastante, fazer o cara andar por várias lâminas de conteúdo, né? Isso aí. O cluster de conteúdo ele é fantástico nisso aí, né? Eu até já ensinei que esse é o terceiro episódio, nos 2 primeiros a gente falou justamente sobre isso aí. Então, isso aqui é uma sequência, tá, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. O André, ele é especialista tanto em Meta Ads como Google Ads. Eu queria que você explicasse um pouco, André, pessoal, até o pessoal que faz gestão e está chegando agora para querer ser publisher, ou publisher aí que está estudando para fazer gestão, qual qual a diferença entre essas plataformas? Você falou agora há pouco aí que o Google Ads ele tem o display e tem a pesquisa, né? Uhum. Então, praticamente é como se já fosse dois produtos, duas coisas totalmente separadas. E tem o Meta Ads. Então, em que situação a gente deve usar o Meta Ads? Em que situação a gente deve usar o Google Ads, pesquisa de palavra? Em que situação que a gente deve usar o display? Tá, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, a gente tem que, antes de tudo, entender os tipos de anúncios que existem, né? Existem 3 tipos de anúncios, 3 grandes tipos de anúncio: anúncio nativo, anúncio de intenção e anúncio de interrupção. Quando a gente fala de anúncio nativo, a gente está falando, por exemplo, de sugestões que por exemplo, você está no YouTube aqui, é bem provável que do seu lado direito, se estiver no navegador, ou embaixo, se for no seu celular, vai ter vídeos recomendados. E são sugestões. Então, isso é um exemplo de, entre aspas, um anúncio nativo. Então, anúncio que não parece anúncio. O Taboola também trabalha com anúncios nativos, enfim, é um tipo de anúncio. Anúncio de interrupção é aquele anúncio que o cara está fazendo alguma coisa e do nada ele é interrompido. Dá um exemplo de anúncio de interrupção. Meta um exemplo de anúncio de interrupção. Você está lá no Instagram, está passando ali seu feed, você é interrompido por um anúncio. Aqui no YouTube, você está vendo um vídeo, está vendo uma live como essa, do nada aparece um anúnciozão na tua cara. Você tem que esperar 5 segundos para você conseguir sair desse anúncio, que no caso a gente chama de anúncio em stream pulável. É um anúncio que você tem que ficar 5 segundos, depois você pode pular. É um anúncio de interrupção. Estou fazendo alguma coisa, sou interrompido. Por fim, tem um anúncio de pesquisa, um anúncio de busca. Então, eu vou lá no Google, no Bing, no Yahoo, pesquiso algum termo, vai aparecer pessoas que estão anunciando nessas frentes, clico nesses anúncios e sigo minha vida. Esses são os 3 tipos de anúncios. Tendo isso claro, o que você tem que colocar na sua cabeça? Cara, vamos supor, o artigo que eu quero anunciar, no geral, claro, depende de casos e casos, mas no geral, a galera que eu acompanho aqui, inclusive na comunidade, Gustavo, muitos deles trabalham com nichos como cursos, como finanças,
Nichos que cabem tanto para interrupção, quanto anúncio nativo, quanto anúncio de intenção. Claro que tem casos e casos. Pô, tem certos segmentos, já vou explicar quais, que eles funcionam melhor em anúncios de interrupção. Mas, no geral, eu vejo que a galera ela trabalha com segmentos que cabem tanto para interrupção quanto para intenção. Se você trabalha num segmento que cabe tanto para interrupção quanto para intenção, o que você tem que entender? Você tem que entender a lógica do usuário em cada uma dessas plataformas. Digamos que você está fazendo anúncio para finanças e... Melhor, vou pegar cursos. Você está fazendo anúncio para curso e você está anunciando uma página que fala sobre curso grátis. Você tem que entender que se o cara está no Google procurando isso, quais são os termos que fariam esse cara chegar até a tua página? Você tem que fazer uma busca de palavras-chave, existe planejador de palavra-chave que vai te fornecer uma porção de palavras, o próprio ChatGPT vai conseguir te trazer essas ideias, e aí você vai estruturar uma campanha de pesquisa voltada para as palavras que esse usuário que busca cursos grátis costuma procurar. E palavras essas que tem, claro, né? Você vai selecionar boas palavras, você vai trabalhar bem teu artigo para você ter um bom índice de qualidade, entre outros. Então, você tem que também trabalhar o teu artigo para que ele seja compatível com o Google Ads. Agora, pô, quero levar curso grátis para o Meta. Você tem que entender que a lógica do usuário no Meta não é a mesma lógica do cara que está buscando no Google Ads. O cara que escreveu lá curso grátis e viu o teu artigo, clicou no teu anúncio, esse cara estava procurando por aquilo, ele está muito mais bem intencionado, ele está numa outra dinâmica da vida dele. No Meta, ele está rodando no Instagram. E você tem que convencer esse cara de que é melhor ele parar de ver os stories da rapaziada que ele conhece, ou parar de rolar o feed e clicar na tua campanha, clicar no teu anúncio para poder falar com você. Então, a lógica que é, qual que é melhor, qual que funciona mais, cara, isso é muito relativo, vai depender tudo do segmento. O que você tem que colocar na sua cabeça é a lógica por trás. Então, pô, se eu estou querendo fazer anúncio numa plataforma de interrupção, eu tenho que entender que o cara não está procurando aquilo, então eu tenho que convencer eles que vale a pena ele clicar no meu anúncio. Quando eu estou trabalhando com uma plataforma de intenção, eu tenho que buscar as intenções mais, como é que eu posso dizer, as intenções mais fortes, mais reais, as principais dores, para que eu consiga pegar uma pessoa cada vez mais bem intencionada. Essa é a lógica. E aí, vamos lá, responder um ponto que eu deixei em aberto, né? André, o meu anúncio, sei lá, o meu blog, ele só, sei lá, ele é um blog de café, ele é um blog de, sei lá, eu falo de garrafa, um exemplo. Isso aqui no Google não funciona. Só consigo rodar se for anúncio no Meta. Então, a mesma lógica. Você não vai conseguir rodar no Google porque talvez as pessoas não estão procurando ativamente sobre café. Um exemplo, tá? Peguei esse daqui só com coisa bem genérica. As pessoas não estão procurando ativamente sobre café. Como é que eu sei disso? Tem que fazer uma busca de palavra-chave, pega o planejador de palavra-chave, pede para o Gemini, para o ChatGPT, enfim, faz uma busca e aí você vai ter ciência se dá ou não para você usar o Google. Descobriu que não dá? Você vai para o Meta? A lógica é, a pessoa que está no Meta não quer clicar em nada, ela só quer ficar rodando o feed do Instagram, do Facebook e assim por diante. Você precisa convencer ela a clicar no seu anúncio. Como que eu convenço? Usando os 3 principais motivadores de ação, que é gerar necessidade naquela pessoa, dor naquela pessoa ou desejo naquela pessoa para ela dar o próximo passo, que é clicar na tua campanha. Acho que basicamente isso já resolve 90% dos problemas das pessoas que estão tentando ter resultado com o anúncio nessas 2 frentes. Acho que eu respondi a pergunta. Top. Isso aí, cara. Olha só, o Rafael fez uma pergunta aqui, vou até dar uma interromper aqui a nossa sequência aqui de perguntas para ler a pergunta do Rafael. André, para quem está começando a anunciar e tem investimento limitado, você indica começar pelo Google Rede de Pesquisa, pelo Google Display ou pelo Meta? Rede de pesquisa. Se fizer sentido. Por quê? Exatamente pelo argumento que eu falei anteriormente. Você vai pegar o cara que está intencionalmente buscando por aquilo que o seu blog oferece. Então, você está falando sobre curso, você vai usar a rede de pesquisa do Google, porque você vai conseguir levar o cara, vamos supor, o cara está pegando cursos grátis. O seu blog fala sobre cursos grátis. Você pega um cara que está muito intencionado, está com muita vontade de ler sobre aquilo. Pô, André, o meu tipo de conteúdo não cabe na rede de pesquisa. O que eu posso testar? Pô, aí você pode testar uma display, se for possível. E aí, se nem a display funcionar, aí você vai para o Meta. Joga o Meta em último caso. Por quê? Porque não é que o Meta é pior. É que, realmente, as pessoas têm dificuldade de criar anúncios para o Meta. A pessoa tem uma dificuldade muito grande, assim. Quando a gente... Porque a display, por mais que ela também seja um anúncio de interrupção,
ela trabalha com um cara que provavelmente ele vai estar num outro blog lendo um artigo correlacionado ao tema que você está falando, e você só vai pegar aquele cara desse blog e mandar para o seu, no geral, tá? Quando você fala do meta, você está pegando um cara que ele não está nem aí para aquilo que você faz. Ele está num outro momento, ele está simplesmente, eu digo, né? A pessoa que está no Instagram está jogando a vida no lixo, ele está lá, ele está desperdiçando o tempo dele porque ele não quer saber de mais nada de produtividade do que você vem oferecer para ele. Então, eu indico o meta por último, quando você tem a verba restrita, porque ele é o mais difícil de você conseguir fazer resultado, ter resultado, porque ele depende de uma boa, de um bom criativo, de uma boa estruturação de criativos. A galera tem muita dificuldade de fazer isso. Então, primeiro, rede de pesquisa, porque você vai pegar a intenção. Depois, rede display, porque por mais que seja um anúncio de interrupção, ele ainda pega um cara que está intencionalmente dentro de alguma coisa correlacionada àquilo que você fala. Por fim, é o meta, porque o meta realmente você tem que ser bom. E hoje também, como você tem um imposto ali de 12,15%, os seus custos no meta aumentaram, né? Bora. Bom, então vamos lá, né? Já que está com um custo que aumentou, vamos falar de ROI, né? Claro. Você começa a campanha hoje, ROI positivo, bonito, tá? Quem dera. Mas você começa a campanha, geralmente ela começa realmente com ROI negativo. Novamente. E isso geralmente... Perdão, minha Siri falou aqui junto com a gente. Isso geralmente, né, é o que quebra, mas não é quebra financeiramente, não. Quebra o mental, a mentalidade do iniciante, né, do cara que está dando os primeiros passos nessa área aí, né? Então, o ROI negativo nos primeiros dias significa que a campanha realmente para a campanha, não tem o que fazer, ou o que você sugere? Cara, vamos lá. ROI negativo, a gente tem que dividir em 2 pontos aqui. A parte de você realmente parar a campanha, analisar, estruturar e seguir, e a gente tem que analisar a questão de você parar com aquilo que você está fazendo. Muita gente, realmente, Gustavo, quando tem um estado de ROI negativo, a pessoa ela desiste e ela some do mercado, acha que isso é uma farsa, acha que não funciona, e já era. Cara, essa é o pior tipo de mentalidade que uma pessoa pode ter. Porque, vamos pensar o seguinte, a gente tem que olhar a arbitragem como um negócio. Claro, tem negócios que dão certo e tem negócios que não dão certo. Mas, no geral, quando você começa um negócio, a maioria dos empresários, pelo menos a maioria dos empresários que eu conheço, começa um negócio devendo. É claro que hoje, com o digital, a gente consegue começar negócios com um custo muito baixo ou até com um custo zerado, dependendo do tipo de negócio. Por exemplo, a minha agência, eu comecei com um custo zero. Prestação de serviço, se você não vende processamento de serviço, dá para você começar com custo... Para não dizer que foi custo zero, cara, eu comprei um domínio, comprei uma hospedagem e é isso, fiz mais nada. Eu não lembro de ter outro custo da minha empresa, mas se eu gastei R$1.000, foi muito. Beleza. Só que essa não é a realidade da grande maioria das empresas. Então, quando o cara começa um negócio, ele começa tendo prejuízo. Então, entenda o seu blog como um negócio que você está construindo, um processo que você vai viver e que, cara, você vai ter momentos que não vão dar dinheiro, que você vai perder dinheiro, mas é um investimento que você está colocando para você ter resultado e você colher frutos, talvez, sei lá, no próximo ano, nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, essa é a primeira mentalidade. Enxergo o meu blog como um negócio e vou fazer ele dar certo. Beleza. Segundo ponto. Pô, André, beleza. Estou enxergando como um negócio de médio e longo prazo, mas não estou tendo ROI na minha campanha. O que eu tenho que fazer? Cara, aí já entra um processo de você saber analisar o que está dando certo e o que não está dando certo. Provavelmente nada está dando certo. Não, nada é muito forte, né? Mas alguma coisa está errado e algumas coisas estão dando certo. Então você tem que analisar o que está dando certo para manter e o que não está para você corrigir. E essa que é a grande dificuldade da galera. Eu vejo muita gente que não consegue analisar a campanha ou a estrutura. Porque, cara, vamos lá. Um ponto é muito importante. Eu vejo muita gente que está arbitrando o tráfego e acha que o problema é só campanha. Só que também, cara, às vezes é a sua estrutura, tá? Então, pô, tô só olhando, minha campanha tá com CPC mais alto, minha campanha não converte, o cara não clica no botão, cara. Mas será que o teu botão tá chamando atenção? Será que a tua estrutura tá legal? Será que o negócio tá fluindo? Às vezes não é só o tráfego, tá? Eu digo que, no geral, inclusive, uma vez eu ouvi um cara falando, eu não vou falar quem é a pessoa, mas a pessoa falou para mim o seguinte, 80% dos seus resultados tem a ver com a sua estrutura, o resto é tráfego. Porque tráfego, no geral, cara, é você realmente, claro, você tem que saber fazer uma boa campanha, segmentar bem, usar bons criativos, só que se a gente não colaborar, se o cara chegar no site ele travar, se o cara chegar no site ele não tiver comandar, enfim, você vai perder dinheiro. Beleza.
se você não está tendo resultado, você precisa tentar enxergar aonde que está errado. Pô, é a minha estrutura não está legal, vou mexer nela. Pô, meu criativo não está convincente, vou mexer no meu criativo. Pô, estou fazendo anúncio aqui no Google Ads, na rede de pesquisa, e a minha palavra-chave, ela não é uma palavra-chave fundo de funil para aquele termo que eu estou usando, você tem que mexer na palavra-chave. São ajustes e alinhamentos que a galera muitas vezes não sabe fazer porque não interpreta a métrica. E, cara, isso é um grande erro. Você que é gestor de tráfego, você que é publisher, e você não interpreta a métrica, tanto na estrutura quanto quanto nas suas campanhas, me desculpa, você não vai dar certo. Mas, claro, tudo isso é aprendível. Você precisa entender o que está acontecendo, aprender e corrigir. Então, isso foi o que o André está falando aí, gente, olha só. Até poucos anos atrás, eu fazia tudo no meu negócio. Então, eu tinha que fazer a gestão de tráfego, eu tinha que fazer a gestão eu tinha que fazer a gestão aqui do site, gestão de conteúdo, né? Vamos dividir o site nessas duas grandes vertentes aí, tá? E dentro da gestão de tráfego tem um monte de coisa que o André está falando aí, dentro da gestão de conteúdo tem mais um monte de coisa, entre uma delas essa estrutura que o André está falando. Então, pensa, quando a campanha não estava dando certo, várias campanhas rodando ao mesmo tempo, o que eu tinha que fazer? Ficar preocupado com esse monte de coisa. Então, o que acontecia? Nenhum lado ia bom, nenhum outro lado ia bom. E aí eu trouxe, numa das operações, eu trouxe o André, por exemplo, para ser meu sócio, né? E hoje ele é responsável pela gestão do tráfego, mas eu tenho que entender mais ou menos o que ele está falando, eu não preciso ser especialista. Eu tenho que entender mais ou menos o que ele está fazendo para falar assim, André, em cima do conteúdo que eu fiz, seria legal se você testasse isso aqui. Da mesma forma, o André, como gestor de tráfego hoje, ele tem que entender um pouco o que o publisher, no meu caso, faz. Ah, pessoal, você criou esse cluster aí e tal. O André já andou até fazendo alguns clusters justamente para isso. Ele não quer ser especialista nisso, mas ele precisa entender para quando ele olhar a campanha e falar, cara, o problema não é na campanha, o problema é aí. Ou para ele mesmo nem me falar, mas falar assim, cara, do jeito que está o cluster lá, eu estou fazendo aqui a gestão, estou pegando o público errado, eu preciso mudar uma coisa aqui para pegar o público certo. Então, quando você entende do todo, fica muito mais fácil você se especializar muito mais na sua parte, tá? E o segundo episódio, o episódio antes desse aqui no canal, eu falei justamente da jornada do leitor, que é onde você vai testando você vai aprimorando esse cluster de conteúdo, esse hub de conteúdo, tá? Porque aquilo que ele falou, às vezes você está brigando com o seu gestor, ou você faz tudo, você é o gestor, você está brigando com você mesmo, falando assim, ah, não sei fazer campanha, e às vezes sua campanha está a melhor possível. Se você alterasse algumas coisas lá no seu conteúdo, na sua estrutura, o ROI ia vir com força, tá? Então, fica atento a isso aí, porque é muito importante que você entenda no que você é bom, naquilo que você no que você tem mais facilidade, aprende com mais facilidade e você se especializar nisso, sabendo que, mas eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. Cara, dá a sociedade do seu negócio. Nossa, mas vou dar metade do meu negócio. Quanto que você ganha com o seu negócio por mês? Né? Eu ganho R$ 1.000. Pô, se esse negócio chegar a ganhar 100 mil. Mas eu vou dar metade de 50 mil? Não, você vai... Cara, hoje você tem só R$ 100, 1.000, 2.000. Então, para crescer, realmente você tem que ter essa visão, tá? Você tem que ter essa visão. Você vai ficar focado naquilo que você é melhor. Galera, eu sou excelente em gestão de pessoas. Então, você vai contratar ou vai passar uma parte da sociedade para as pessoas fazerem a gestão de tráfego, fazer a gestão ali da sua estrutura, do seu conteúdo. E você vai ser o gestor de pessoas. Vai fazer essas pessoas realmente darem o melhor, tá? Então, entenda isso primeiro. Se você não entender isso, todo o resto talvez não saia, tá? Vamos lá. Aí, Gustavo. Não, só complementar. Cara, realmente, você não precisa ser bom em tudo, tá? Ninguém é bom em tudo. Por exemplo, vou trazer para o mercado tradicional. Vamos levar para a história da arbitragem para facilitar o entendimento. Na tua empresa, ou, enfim, empresas que você trabalha ou já trabalhou, tem o cara que ele é o contador, tem o cara que ele é o vendedor, tem o cara que ele é o especialista em marketing. Por que as empresas fazem isso? Porque quando você foca em uma coisa só, você tende a ser melhor nessa coisa.
Então a mesma coisa vale para arbitragem. Pô, você é um ótimo criador de conteúdo, mas você não é tão bom na gestão de tráfego, vale a pena você se associar ou buscar um gestor para você se associar, para que dessa forma vocês consigam trabalhar em união e crescer mais, né? O famoso, não pode falar esse termo, né? Porque ele é um termo patenteado do Napoleão Hill, né? Mas é aquele master alguma coisa, não sei se vocês já ouviram, mas é um termo bem legal aí, senão se eu falar é capaz de você tomar um banimento de direitos autorais aí. Mas, enfim, acho que a galera deu para entender. Então, vamos lá. E quando, André, tudo bem, a gente falou aqui de ROI negativo, de campanha no início, você explicou muito bem aí como é que vai perceber isso. Mas quando é que você sabe que pode escalar? Né? Muitas vezes a pessoa fica esperando assim, o momento certo, né? Quando é que vai ser certo que eu posso escalar, que eu posso colocar, passar de 10 para 100, para R$ 1.000 por dia? A pessoa quer uma coisa com certeza. Né? Não existe certeza em nada. Mas quando é que chega o momento de escalar a campanha? Quando você tem consistência. Consistência em todos os sentidos. Primeira coisa que eu olho é consistência no tráfego, né? Então, pô, vamos supor que eu estou fazendo um anúncio no Meta, vai. Então, pô, eu estou vendo ali que consistentemente a minha campanha, ela, gastando X, ela consegue ter um CTRY, um CPC Z, um custo por conversão A, e assim por diante, todos eles consistentes. E eu consigo, claro, no final, fechar um ROI positivo numa margem também que faça sentido. Isso é muito importante, tá, galera? Se você pegar a campanha, pô, André, beleza, eu tô aqui com uma campanha, ela tá com CTR todo dia ali 5%, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, CPC em 20 centavos, custo por conversão em 50, e o ROI todo dia tá batendo mais 20, mais 10. Se você escalar, eu sinto em te dizer que você vai ficar no negativo. Por quê? Porque tua margem é muito baixa. André, por que quando eu escalo, minha margem cai? Porque você dissipa para mais pessoas. É o seguinte, cara, você tem uma métrica no Meta, em qualquer plataforma, né? Que é o CPM, que é o custo por mil impressões. O que essa métrica ela quer dizer? É o quanto que você paga para mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas. Certo? Mostrar seu anúncio 1.000 pessoas, não, 1.000 vezes, né? Não necessariamente precisa ser 1.000 pessoas. Então, beleza, você tem essa métrica aí. Aí digamos que o seu CPM seja de R$10. Se você investe R$10 por dia, você vai aparecer para 1.000 pessoas por dia. E, no geral, como a sua plataforma de anúncio, sua campanha está ficando inteligente, ela vai buscar vai buscar mostrar seu anúncio 1.000 vezes para pessoas com condições específicas ali que façam com que você tenha conversões, tenha bons cliques, tenha um CTR alto e assim por diante. Beleza. Se você jogar a tua campanha para 20, você vai para R$20 por dia, você vai começar a aparecer para 2.000 pessoas, ou seja, são 1.000 pessoas a mais do que era no passado. Então, o Google, o Meta, o TikTok, o que é que seja, ele vai ter que procurar mais 1.000 pessoas, além daquilo que ele já entendeu, para conseguir entregar a tua campanha. É mais gente para ele procurar. Então, começa a ficar um pouco complicado esse processo. Então, ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que aprender. Normalmente, a tendência é que você tenha uma margem menor. A sua margem, o seu ROI, ele vai começar a cair. Isso acontece, tá? Isso não acontece só em arbitragem, isso acontece em qualquer tipo de campanha. Até campanha de lead. Se você fizer, pô, tô fazendo tráfego para gerar lead pro meu site. Cara, se você aumentar a tua verba, você tende a ter um custo por conversão mais alto, porque ele vai dispersar para pessoas que, no geral, não são tão correspondentes com aquele perfil que você estava procurando. Então, minha sugestão, o que você tem que fazer? Você primeiro vai buscar uma estabilidade na tua campanha. Como eu falei, vou buscar um CTR ali legal, vou buscar um CPC bacana, vou buscar um custo por conversão bacana, uma taxa de conversão também interessante. Beleza. Tendo isso claro, você vai olhar para o seu ROI. Está positivo? Tá. Está em margens aceitáveis? O que é uma margem aceitável? Eu busco, se eu vou aumentar o orçamento da minha campanha, tem que estar acima de 50%, 60%. Isso pensando numa campanha que está investindo 10, 20 reais por dia, tá? Se eu vou... Imagina, eu estou investindo lá 20 reais por dia. A campanha está com ROI de, sei lá, 30, 40, eu fico meio receoso de aumentar a verba. Por quê? Porque eu sei que vai cair. E se qualquer errinho que eu cometer, eu vou ficar no negativo. Então, busca acertar os pontos, busca fazer com que o teu ROI suba mais, o máximo possível, acima de 60%. E quando você estiver confiante, fala, pô, agora realmente está consistente, aí você começa a escalar. E quanto que eu escalo, André? Cara, depende muito da plataforma que você usa. No Google dá para você escalar de maneira mais louca, assim. Você pega e dobra o orçamento, antes. Ele tende a ser um pouquinho mais consistente. No Meta, eu tento aumentar R$5 por dia em dia de ROI. Fechou com ROI no dia anterior, amanheceu com ROI no dia atual, aumenta R$5. Mesma coisa no dia seguinte, assim vai.
E, claro, depois você vai ter as escalas horizontais, que aí realmente é um outro processo, ficar duplicando campanha e assim por diante. Mas no Google, se for no Google, né, mesma lógica de consistência, só que aí você pode aumentar o orçamento de uma forma um pouquinho mais agressiva. Eu posso dobrar a verba da campanha, tá 10, jogo para 20, 20 para 40, de 40 para 80, e assim vai. Porque o Google ele tende a ser mais consistente do que o Meta, tanto pesquisa quanto display. Acho que esse é um bom norte ali para a galera que quer escalar. Eu vejo muita gente que está aumentando o orçamento sem ser muito critério e fala, meu ROI ficou negativo. Ficou negativo porque você não solidificou a tua base, né? Você construiu o teu castelo no chão de areia. Acho que essa é a minha resposta. Boa. Uma outra pergunta aqui, ó. Best Tools aqui no YouTube. Então, a palavra-chave é determinante para ter procura no Google Ads ou Meta? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Vamos lá. A palavra-chave é determinante para ter procura no Google Ads ou Meta. Cara, vamos lá. O que é a palavra-chave? A palavra-chave é o termo que um usuário usa para encontrar respostas através daquela plataforma que ele está buscando. Então, eu estou no Google. Eu vou lá e digito curso grátis. Essa é a palavra, esse é o termo de pesquisa. Eu estou usando esse termo para encontrar soluções para aquilo que eu estou buscando. Então, a palavra-chave, sim, ela é determinante. Por que ela é determinante? Porque se eu escolher uma palavra-chave que não tem busca, ou escolher uma palavra-chave que a competição dela é muito alta, por exemplo, muito alta que eu falo assim, tem muito anunciante muito grande investindo nela, não que seja um problema, mas se você é um pequeno, você tem que buscar palavras que façam mais sentido. Então, a palavra-chave é importante porque se eu estou buscando uma palavra-chave com muita competição, uma palavra-chave que tem pouca busca, eu não vou ter resultado. Você tem que buscar uma palavra-chave que faça sentido ali com a tua campanha, com aquilo que você está buscando. Pô, estou anunciando sobre curso grátis, só que eu coloquei a palavra-chave, sei lá, curso do Sebrae na minha campanha, sendo que você não fala do Sebrae, você vai trazer um lead que não está buscando aquilo que você está oferecendo para ele, entendeu? Então, acho que isso é um grande ponto. Você tem que colocar na tua escolha de palavra-chave, na tua seleção de palavra-chave, palavras que fazem sentido com aquilo que você vai entregar e que faz sentido com o seu negócio. No Meta, cara, o Meta, ele não depende de busca. O Meta, você vai gerar, assim, a demanda existe, mas você vai convencer aquela demanda de que aquilo que você está oferecendo faz sentido. Então, no Google existe uma demanda, as pessoas estão buscando, você vai entrar no mercado e vai oferecer o que a pessoa quer. No Meta, não. No Meta, você tem uma galera ali que está passando o tempo dela e você tem que convencer essa galera de que, ó, em vez de você ficar jogando tua vida no lixo, vendo Reels do seu influenciador favorito, o que você vai fazer? Você vai clicar no meu anúncio que está aqui agora, porque ele vai te ensinar habilidades XYZ que vão te fazer ganhar mais dinheiro totalmente de graça. Então você vai convencer aquele cara, através de uma dor que ele tem, de um desejo que ele tem, dele se movimentar. Então acho que esse é o grande ponto. E até tem uma pergunta aqui, ó, Bestus, o que você diria para ter sucesso no anúncio? Ter ROI? Cara, isso depende de vários fatores. Como é que eu faço para eu ter sucesso no meu anúncio e ter ROI? Você tem que entender, acima de tudo, isso aqui é um papo que você deixar o volante, tá? Sobre pessoas. Acho que esse é o grande ponto. Você fala, nossa, o que tem a ver pessoas e eu ter ROI no meu anúncio? Porque, cara, você faz anúncio para um ser humano que está do outro lado da tela. Então, se eu não sei o que essa pessoa pesquisa, se eu não sei quais são as dores dessa pessoa, se eu não sei quais são os desejos dessa pessoa, nunca vou conseguir criar um bom anúncio, eu nunca vou conseguir criar um bom artigo, eu nunca vou conseguir fazer isso dar certo. Então, eu estou fazendo campanha para um outro ser humano, resolvendo o problema desse outro ser humano, e dessa forma eu estou sendo rentabilizado por conta disso. Então, você quer a fórmula mágica para você ter sucesso? Entenda quem é a pessoa que clica no seu anúncio, acima de tudo, quem é a pessoa que consome o teu conteúdo. Se você entender isso, você vai conseguir fazer um bom criativo, você vai conseguir selecionar boas palavras-chave e você vai conseguir fazer um conteúdo que vai reter esse cara do início ao fim e você vai ganhar muito dinheiro. Acho que esse é o grande ponto ali. Acho que eu respondi. Respondeu, bora. Calma aí. A galera tá duvidosa. Cheio de Agora dúvida. eu gostei que agora o pessoal. Ó, o Thiago até perguntou, era da ferramenta de busca, né? Qual ferramenta de busca você recomenda? O pessoal às vezes fica muito, muito focado nisso, né? Questão de palavra, Uhum. tudo. Mas vamos lá, qual ferramenta que você indica? Cara, eu uso para de palavra-chave do Google.
O Gemini também é muito bom, né? O Gemini é bem legal. Eu gosto de usar o Gemini para pegar umas ideias, aí depois eu só valido lá no Google, lá no planejador de palavras-chave. E aí com isso eu consigo ter palavras ali que tem com alto volume, vejo a concorrência, vejo se o CPC está dentro daquilo que eu pretendo pagar, faz muito sentido, tá? Até para display. Quando eu quero pegar palavras na display ali, para eu poder botar na minha segmentação por keywords, eu pego no Gemini, jogo no planejador, tiro aquilo que é lixo, né? Que não, na verdade, eu faço um filtro do Gemini, boto no planejador, depois que o planejador traz para mim o volume de busca, eu faço um outro filtro, e aí sim eu jogo na minha campanha e eu realmente vou botar uma campanha ali bem assertiva. Vai dar certo 100%? Cara, é teste, né? Você tem que colocar. Às vezes a palavra-chave está muito top ali no Google, só que na tua campanha ela não funciona. É um negócio muito louco, assim. Mas pelo menos uma forma mais assertiva de você fazer uma boa seleção. Beleza. Isso aí. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. O maior erro, o pessoal te procura aí, conversa com você, o que você percebe assim o maior erro de quem já tem AdSense, mas não lucra? Tá? Acho que o maior erro, eu não vou afirmar, mas porque eu não sei, eu não o conheço, mas eu acho que as pessoas têm, por exemplo, a pergunta que o Best Tools me fez, né? O que você diria para ter sucesso no anúncio? Muita gente vem com essa pergunta para mim. O que você faz para ter resultado, né? Que o Best Tools, essa pergunta que o Best Tools fez. Normalmente, o que essa pergunta me remete, Best Tools? Estou só te passando o que eu entendi, porque comunicação não é o que a gente fala, o que os outros entendem. Mas normalmente, quando a pessoa me procura falando isso, eu entendo que a pessoa está achando que a questão é a ferramenta. O que você faz da ferramenta, que clique que mágica que você faz que dá certo? Cara, não é mágica. É marketing. A gente está falando de marketing. O que é marketing digital? É marketing feito na internet. O que é marketing? É eu levar para a pessoa que tem uma dor, um desejo, uma necessidade, um produto, uma solução específica para ela. Então, quando a gente só olha para a ferramenta, só olha para hackzinho, não tem resultado. A gente tem que olhar para a pessoa. O seu conteúdo, ele é o pilar. Campanha, o tráfego, basicamente, como é que você faz tráfego? Você pega uma ferramenta ali de anúncio e impulsiona aquele criativo, aquele anúncio que você fez. Só que se o seu conteúdo não soluciona o problema, você não vai reter o cara. E se você não reter o cara não vai ver o máximo de anúncios possíveis no seu site. Então, se o seu conteúdo não resolve o problema dessa pessoa, se o seu anúncio não comunica o problema que você resolve, se nada disso bate com aquilo que o usuário está vendo, você não vai ter resultado. Então, normalmente, o maior erro que eu vejo são publishers que só pensam em, a arbitragem dá muito dinheiro. Mas, cara, beleza. Tudo que você faz buscando em ajudar outra pessoa dá muito dinheiro. Só que você tem que pensar na pessoa que vai colher a sua solução. Acho que é esse. Acho que esse é o grande ponto. Isso aí. Eu acho também o seguinte, André, às vezes as pessoas, principalmente quando o cara já é gestor e vem para esse mercado, ele quer sempre partir do ponto da campanha. E a gente precisa entender que a gestão de tráfego para arbitragem, ela começa lá na estrutura, começa no site. Então, como que você pesquisou, como que você criou aquele conteúdo, qual é o funil daquele conteúdo, para onde que ele leva, para onde que ele sai. E a campanha é uma outra etapa. Então, tem pessoas que já querem ir para a campanha. Eu vejo isso muito com os meus alunos, que o pessoal chega e já quer... Não, eu quero aprender a fazer arbitragem. Tá, vamos aprender. Aí eu começo a ensinar sobre tráfego. Não, Gustavo, é porque você me deu o curso errado, eu quero arbitragem. Isso aqui é arbitragem. Porque a arbitragem de tráfego, pessoal, não é fazer campanha. É um ecossistema onde fazer campanha é uma das etapas. E é tão importante como fazer conteúdo. Tá? Então, se você faz o conteúdo mal feito, você pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo que não vai dar resultado. Tá? Vamos lá. Você até respondeu a pergunta da Betinha ali, ó. Eu ia ler ela agora. Ela perguntou, né? Qual que é o básico para começar? Betinha, tem um bom conteúdo, um conteúdo que resolve um problema. Tem que entender quem é o usuário por trás. E assim, pessoal, você não precisa ser um especialista, não precisa se aprofundar tanto nisso, não. É você entender realmente, tipo assim, eu criei um blog ali para falar de, sei lá, de nutrição. Quem que é a pessoa que consome meu conteúdo? Ah, são pessoas com X especificidades. Beleza. Então, entendendo quem é essa pessoa, você vai criar o conteúdo para ela. Esse conteúdo vai ter vários próximos passos para o cara poder consumir o máximo de conteúdo possível. Vamos trazer para uma lógica um pouco mais simples. YouTube.
pessoas estão aqui no seu canal, Gustavo. Por que a galera tá vendo essa live? Por que a galera continua no seu canal? Porque nessa live você explica sobre um conteúdo que as pessoas estão buscando, que é, quero entender mais sobre arbitragem de tráfego pago, quero aprender sobre isso, beleza? E no seu canal você tem vários outros conteúdos que resolvem esses problemas de maneiras cada vez mais assertivas e diferentes. E também uma lógica, você entendeu quem é a galera que consome o seu conteúdo. Você sabe o que eles estão procurando, você vai oferecer conteúdo nesse sentido. E aí, por isso que a galera vê teu vídeo, vê outro vídeo, fica no teu canal, indica, compra a tua comunidade e assim por diante. É a mesma lógica. O teu blog é a mesma lógica. Só que qual que é a diferença? É um texto, não é um vídeo. É isso. E aí, com isso, tendo isso claro, você vai lá, faz suas campanhas, manda a gente pro teu blog e você vai monetizar bastante. A questão da Betinha aqui, eu vejo duas coisas bem legais. Primeiro, que ela deixa bem claro, ó, a arbitragem eu não entendo muito, então, mas sei SEO. Então, Betinho, se você já sabe SEO, eu vou te falar que você já está um passo longo. Por quê? Porque, com certeza, a sua estrutura de conteúdo ela sai bem feita, porque SEO não é só para poder você ganhar visita do Google. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né? São boas práticas do conteúdo, com boas práticas. Então, se você escreve com boas práticas, você já está tirando um problema da sua vida, que é atrapalhar a pessoa a ler o conteúdo, ela ficar cansada, ela não entender. Então, você já conseguiu tirar isso aí, tá? E se você sabe SEO, mas não entende muito da arbitragem, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é você aprender, tá? Você aprender. Ah, mas eu comecei a aprender e tal, eu até entendi, mas não é para mim. Beleza, mas você já entendeu, então você agora pode ir atrás de um gestor, você vai saber o que ele tem que fazer, tá? Ah, não, entendi, gostei, e até gostei mais do que o SEO, do que conteúdo, isso aqui é para mim. Aí você vai procurar alguma pessoa para fazer o conteúdo para você. Então, ter essa visão, gente, clara do que eu sei, do que eu não sei, e buscar conhecimento sobre isso, tá? O Thiago, Gustavo e André, poderia nos dar aqui uns 3 exemplos de blogs que usam a estratégia de hubs e cluster para nos servir como referência e inspiração? Então, Thiago, isso aí não dá para fazer, cara. Por quê? Porque a maioria das pessoas realmente, que eu colocasse URLs minhas aqui, tranquilas, iam lá, iam acessar, iam ver, então é assim, agora eu vou estudar, vou fazer para mim. Uma outra parte vai copiar, isso aí para mim não me importa mesmo, não me importa copiar a minha estratégia, tanto que os meus alunos conhecem, né, meus alunos aí que fazem aula sobre cluster lá, veem meu site, veem uma estratégia que eu estou usando, não me importo, não é esse o ponto. E uma outra pequena parte, ela vai tentar me prejudicar, em vez dela tentar superar os meus resultados, ela vai tentar me derrubar para depois ela ver se ela consegue chegar onde eu estou. Então, isso passa muito pela nossa cultura, né? Então, ela vai tentar denunciar o meu site para a AdSense, tentar denunciar meu site para o Facebook, para um monte de lugar, vai tentar, de alguma maneira, me prejudicar. Olha só, né? E uma pessoa dessa depois quer ganhar, quer crescer na vida, não tem como, né? Então, por isso que a gente não coloca aqui, mas dentro dos cursos, sim. A Betinha agradecendo aí pelas respostas, tá? E, de fato, sem dados estruturados, como escrever, topic cluster, mas queria ganhar mais com a AdSense. Já tenho 2 sites aprovados, tá? Aí o Thiago está falando que não precisa ser exemplos seus, podem ser sites que você conhece. Então, cara, eu não faço isso também porque eu não gostaria que alguém viesse aqui e colocasse os meus sites lá. Então, a gente não faz mesmo, tá? Mas se você assistir a aula aqui passada, eu detalhei bem isso aí, essa questão de cluster. E o que é um cluster? Só para você entender, Thiago, vou falar aqui, você vai entender. A gente tem um conteúdo principal, que é onde a gente vai mandar o tráfego, e dali, geralmente, a gente tem mais uns 4 ou 5 conteúdos que complementam aquele assunto. Então, o conteúdo principal tem botões, vai levando para aqueles assuntos. Você pedir ao ChatGPT, ele te ajuda a criar um cluster, falar, eu quero um cluster de conteúdo, quero um conteúdo principal, quero mais 5 ou 6 conteúdos que complemente esse tópico, tá? Ele vai te ajudar nisso aí, não vai sair como que a gente faz aqui, mas é um primeiro ponto. Mas dentro da comunidade eu explico isso aí detalhadamente. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui para o André. Uma pergunta aqui para o André, peraí. Antes de o assunto. Depois a gente podem continuar perguntando, tá, gente? A gente só vai fazer um breve parênteses aqui, tá? Ô, André, aí eu te falo, né? Eu, quando te conheci lá, você tinha uma consultoria, né? E eu fui lá, você me ajudou pra caramba. Por isso você está aqui, junto com a gente. E se alguém hoje quiser parar de errar sozinho,
e aprender com você tudo isso que você está falando e muito mais, né? Aqui foram só algumas respostas. De forma prática mesmo, né? Não aprender na teoria, tá? Em que você pode ajudar? O que você tem aí para oferecer? Eu sei que você preparou algo legal aí para o pessoal. Não, com certeza, Gustavo. Legal que você trouxe esse ponto. Bom, vamos lá, galera. A gente, aqui no Brasil, a gente tem muito essa mentalidade de, eu consigo fazer sozinho, não preciso de ninguém. Só que, cara, chega uma hora que a gente cai na realidade, a gente entende que não somos bons em tudo, somos bons em alguma coisa, e depois a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa realmente falar, aceitar que temos dificuldades e pedir ajuda para quem sabe mais que a gente. E, como eu falei, né? Depois que eu comecei a acessar, tive acesso à tua comunidade, eu vi que a galera, de maneira geral, não todos, mas a grande maioria, tem realmente dificuldade em tráfego pago, tem dificuldade em entender, interpretar dados, tem dificuldade com o gerenciador de anúncios, seja do Google, seja do Meta, não sabe quando escolher, qual que é a melhor plataforma, não sabe como trabalhar arbitragem de tráfego pago, não sabem fazer isso. Ou pelo menos até sabem, mas sabem o básico, quando começa a ir para um nível um pouco mais avançado, essas pessoas travam. E tendo isso como base, que eu quero trazer aqui para vocês. Nesse dia, no dia 14 de março, que é um sábado, a gente vai executar um desafio aqui. Esse desafio se chama o próximo nível do tráfego pago. Esse desafio, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai trazer para vocês um pouco do que é esse próximo nível do tráfego pago. Quebrar esse paradigma de tráfego pago convencional. Porque, cara, se você pegar, assim, não vou dizer que tudo é descartável, mas se a gente pegar o que funciona no mercado tradicional e levar 100% disso para o mercado de arbitragem de tráfego, eu tenho quase certeza de que você não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque a lógica é diferente. As coisas não são iguais. É claro que a base, ela é a mesma. Então, o que é um CPC? O CPC ele é uma coisa básica, ele é uma coisa simples. O que é a métrica CPM? Que é uma campanha, para que serve uma campanha de lead? Para que serve uma campanha de engajamento? Isso é a base. Só que a estratégia, ela é diferente, ela muda. Eu não posso pegar os conceitos que eu aprendi num curso falando de tráfego pago para negócios locais e querer levar para um negócio de arbitragem de tráfego pago usando o AdSense e achar que vai funcionar, que vai ser a mesma coisa. Então, pensando nisso, eu quero trazer esse desafio para a galera, um desafio que vai acontecer no dia 14/3. Convido as pessoas a participarem. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você que quiser garantir a sua vaga nesse desafio. E assim, eu já falo, você tem que estar comprometido com a ideia, comprometido com a causa. Então, se realmente você quer ganhar dinheiro com a arbitragem de tráfego pago, você quer entender sobre conceitos de tráfego pago que geram resultado para esse segmento, esse desafio é perfeito para você. Esse desafio realmente vai levar você para um próximo nível. Vamos deixar o link aqui na descrição, Gustavo. A gente vai mandar também nos grupos para a galera poder participar e poder ter essa ajuda, poder realmente entender o que funciona, o que não funciona e se desapegar desses conceitos antigos aí que são disseminados de maneira geral no mercado. A Graciela até já colocou aí, tá? A Graciela faz parte da nossa equipe também, ó. Ela colocou aí, ó, para garantir a vaga garantir a vaga aí no desafio, gente. Aí, lá, quando você clicar aí, você vai entender mais. O desafio, eu também vou participar, tá? O André, claro que vai trazer, desculpa, vai trazer 90% do conteúdo, mas eu vou também estar lá junto com ele, entregando também algumas coisas, até para falar dessa parte de estrutura. Tá? Quem já fez desafios comigo sabe como é que é. A gente promete ficar aqui 1 hora e fica 4, 5 horas. A gente entrega mesmo e você vai fazer suas perguntas, vai tirar dúvida e depois você fica com a gravação totalmente disponível para você, vitalício, tá? Então você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Vai ter um grupo no WhatsApp também, onde vai estar o André, eu vou estar, a Graciela também, e você vai poder tirar dúvidas também. Daqui 1 mês você fez o desafio. Eu estou testando isso aqui, André, isso aqui, ele vai te responder lá no grupo. Então, vale muito a pena. E pelo valor, tá? Eu não estou nem lembrado de quanto que é o valor. Deixa eu olhar aqui, gente. Isso. Deixa eu... Cadê? Peraí, deixa eu abrir aqui. O valor tem... não ia te interromper, mas eu vou te interromper, né, para facilitar. O primeiro lote está R$ 47, pessoal. Ou
Se você quiser parcelar, vamos pensar assim, ó, de maneira parcelada, 9 vezes de 6,32. Cara, o que é R$6? Ah, André, não tem R$47, mas você tem R$6 por mês. Né? Então, R$6 é um dia ali que você bota no meta, é um orçamento diário ali que você bota no meta e perde dinheiro. Olha só, R$47 o primeiro lote, né? Aí depois vai mudar para o lote 2, que é 67, para o lote 3, que é 97. Olha só, pessoal, presta atenção. R$47. Você vai passar horas aprendendo com o André. Tá? Horas. E não é teoria. Olha só, R$47. R$47, talvez você gastou isso já essa semana. Se você está começando, você está gastando R$7, R$10 por dia, você já gastou isso. E não é investimento. Ah, mas vocês falam que é investimento. Quando você sabe o que está fazendo. Quando você não sabe, é gasto. Você gastou. Tá? Então, fica atento. Tá? Eu não vou falar aqui, não. Ah, você vai compra um hambúrguer com isso. Não. Não é isso. A comparação é essa. Nós estamos falando aqui com publishers. Pessoas que vivem ou que querem viver disso. Pessoas que já viveram. Eu conheço várias pessoas que já viveram disso com SEO e hoje não conseguem mais. Vocês podem ver que lá na página, lá, ó, vocês vão acessar aí depois, lá na página do desafio, tem o André, tem a apresentação dele, tem o Gustavo, que sou eu, tenho a minha apresentação. Por quê? Porque eu vou estar presente. E tem a Graciela, tá? Que vocês conhecem, talvez a maioria conheça menos aqui, mas em breve vocês vão começar a conhecer mais a Graciela também, que ela vai trazer uns desafios aqui também, tá? E a Graciela é a mente por trás aqui de tudo isso aqui. Então, é muito barato. É muito barato. Por isso que quando a gente definiu até esse preço, a gente pensou assim, não, o pessoal não vai querer entrar, é muito barato, eles vão pensar que não vai ter nada de valor. Eu posso garantir, tá? Vai ser muito valor. E o pessoal que faz desafio comigo sabe que vale muito a pena. Então, não perde essa oportunidade, tá? Se você perder essa oportunidade, aí, quando chegar daqui um ou 2 dias, o lote mudou para 67, é só R$20, ainda é muito barato. 97 é muito barato. Ainda é muito barato, mas vocês vão vir assim, Gustavo, não tem como fazer 47 para mim? Primeiro que o produto não é meu, então não tem como, tá? E segundo que a oportunidade está agora diante de vocês, ok? Então, clica aí, se inscreve, tá? Vocês vão poder sugar o máximo, tá? Lá do André. E vai valer muito a pena. Ó. A Betinha, esse desafio vale para a AdSense? Betinha, esse desafio é justamente para aprender a fazer a arbitragem de tráfego para a AdSense, entendeu? Entender mais desse mercado, tá bom? Então, você vai entender mais desse mercado. É a visão do gestor, tá? Eu fiz vários desafios mais já aqui, mas todos eles com a visão do publisher, do cara que faz de conteúdo, do cara que está lá fazendo essa gestão da estrutura. E agora a gente vai ter a gestão, vai ter um desafio com a visão do gestor de tráfego, só que um gestor de tráfego que sabe fazer a arbitragem de tráfego. Tá? Já respondeu aí, perfeito. É isso aí, então não perde. Pessoal, podem fazer mais perguntas se estiverem, tá? A gente deve ficar aqui mais uns 10 minutinhos ainda, né, André? Não, é isso, vamos ficar. Se a galera tiver dúvida, pode mandar. Não, e assim, o foco, Betinho, é exatamente isso que o Gustavo falou. A gente quer que vocês... O desafio é feito exatamente para o cara que acha que tráfego pago para arbitragem de tráfego é igual o que era o mercado tradicional, só que não é. Porque eu vejo muitos publishers cometendo esse erro. O cara fala, nossa, que legal, é só criar um blog e anunciar. Não, não é assim. Existe uma metodologia por trás. O Antônio, ele colocou aqui, ó. Eu estou longe de fazer arbitragem, mas vou entrar para garantir o conteúdo. Maravilha, Antônio, é isso. E, cara, tenho certeza absoluta que esse desafio ele vai te ajudar a alcançar os objetivos que você quer dentro da arbitragem de tráfego pago, cara. Então, assim, realmente a gente pensou em algo para ajudar o pessoal que começa sem essa base. Então, como eu falei, o que eu mais vejo são publishers que estão anunciando ali, estão fazendo arbitragem de tráfego pago usando estratégias do mercado convencional, cara, não dá certo, não dá certo. Se você já tentou, você já sabe que não dá certo. Então, não cometa esse erro, nesse desafio a gente vai bater muito em cima disso. E, pessoal, vamos lá, estamos aguardando aqui, se tiverem dúvidas, só mandar que a gente vai segurar aqui mais uns minutinhos. Até 4h10, acho que dá para a gente ficar aqui, né, Gustavo?
Sim, tranquilo. Deixa eu ver. O Antônio. Ah, tá, foi o que você leu agora, né? Isso. Antônio, como você falou que tá longe de fazer arbitragem, cara, mas entrando no desafio, você vai estar mais perto do que você imagina. Você tá indo pelo caminho certo, cara. Queria eu, na minha época, aprender arbitragem em vez de aprender como eu aprendi, né? Tem que ir aos trancos e barrancos que não tinha ninguém para ensinar. Se tiver mais alguma dúvida, mandem aí, tá? Se não, o link tá aí. A gente vai colocar o link também aqui na descrição e também no comentário fixado, tá? Do vídeo, para quem estiver assistindo aí a gravação. Essa gravação vai ficar liberada até amanhã cedo. Então, é uma oportunidade aí única mesmo, tá? Quem tiver no grupo lá, nos meus grupos lá de WhatsApp, a gente vai mandar o link lá também, tá bom? A partir de amanhã a gente vai mandar esse link, esse mesmo link aí. Então, por enquanto, esse link é só para quem está assistindo o vídeo. Quando a gente mandar amanhã, pode ser que a gente já não mande mais, que o lote já mude, já não seja mais 47, seja 67. Então, fica atento a isso aí, tá? Aproveita a oportunidade, quanto que a maioria está aí preocupado com... Eu estava até comentando com o André, que eu fui na academia hoje. Não foi com o André, não, mas em outra reunião antes. Que eu fui na academia, eu vou na academia sempre às 11 horas e sempre lotado. E hoje eu cheguei lá, a academia vazia. Por quê? A cabeça das pessoas tá no carnaval. Ela já está se preparando psicologicamente para ir para o carnaval. Então, enquanto alguns estão com a cabeça em outro lugar, você está focado em ter o seu resultado, tá? Isso pode fazer muita diferença esse ano, hein? Nós estamos aí já metade de fevereiro, né? O ano está passando e isso pode fazer muita diferença no seu negócio aí. Eu acho que as dúvidas são sanadas, né? A galera não falou mais nada. Eu acho que é isso. Pessoal, O pessoal já está com tudo esclarecido. Bom, também se o pessoal tiver alguma dúvida, como você está falando, a gente está lá na comunidade, estamos super abertos aí a responder todas as dúvidas que vocês venham ter. Acho que saiu mais uma pergunta aqui. Estou dizendo que estou longe porque ainda estou preparando o blog para aprovação. Ah, tá. Então o Antônio, ele está no começo. Entendi. Antônio, mas independente, cara. Legal, você está no começo, mas, cara, você já ter esse conhecimento é fundamental, porque você vai precisar dele. Para o outro, você vai precisar dele. Então, você já ter os caminhos do que fazer quando o seu blog estiver aprovado e tudo mais, é fundamental para você conseguir conquistar os seus primeiros 10 e 100 dólares ali para você poder ir para uma DEX, enfim. Acho que é essencial. E nada impede também que ele se associe, né? Faça sociedade com publics que já tem o blog aprovado e ele seja gestor, né? Então, Também, são tem oportunidades, isso né? também. É aquilo que a Às gente falou vezes, no início aqui. às vezes ele descobre ali que ele é mais gestor do que publisher, né? Então também tem isso. É isso então, pessoal. Vou deixar o André fazer uma última fala aí e a gente vai encerrando por aqui. Bom, pessoal, agradecer aí, acho que teve mais uma. O Thiago agradecendo. Thiago, obrigado a todos aí. Agradeço acima de tudo você, Gustavo, pela oportunidade mais uma vez aqui de estar participando do canal. Espero que não seja a última, espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. E, novamente, faço convite, se você realmente quer aprender arbitragem de tráfego pago da maneira certa, o desafio que vai ocorrer no dia 14 de março, ele é o caminho para você. O link está aqui na descrição, a gente vai disponibilizar no grupo. E qualquer dúvida que vocês venham ter, só mandar mensagem para mim. Estou aberto aí para conversar e sanar as dúvidas de todo mundo. Fechou? Falou, pessoal. Obrigado aí, tá? Pelas perguntas, por terem ficado aí. E nós voltamos aí em breve com um quarto episódio aqui do Expert no Google AdSense. Né? Cada dia a gente está tentando trazer um conteúdo ainda mais profundo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato de hoje. Grande abraço e até a próxima.